Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Primeiro-Ministro está em visita à Turquia, mais precisamente em Ankara, onde participou num fórum empresarial e demonstrou otimismo quanto ao regresso de Portugal ao financiamento nos mercados internacionais em 2013, que apontou como principal objetivo do país no próximo ano. Na sua intervenção no Fórum Empresarial, Pedro Passos Coelho apelou ainda ao investimento turco em Portugal. Ainda segundo o Primeiro-Ministro, as contas públicas de Portugal estão agora controladas e numa trajetória de equilíbrio, enquanto a economia está a desalavancar numa estratégia que assegura está a ter sucesso, pelo menos diz a conclusão da 6ª avaliação ao Programa de Assistência Financeira feita pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O Hospital de São João, no Porto, lidera o ranking dos hospitais públicos portugueses na mais recente avaliação de desempenho da Escola Nacional de Saúde Pública. O estudo avalia o desempenho dos hospitais públicos em Portugal continental em 2 aspectos: internamento hospitalar e efetividade, qualidade dos cuidados prestados. Margarida Tavares, diretora clínica da Unidade de Saúde, sublinhou que esta é pelo menos a 5ª vez e a 3ª consecutiva que o hospital consegue o primeiro lugar. O orçamento da Câmara do Porto para 2013, no valor de 178,5 milhões de euros, foi aprovado em Assembleia Municipal com os votos contra da CDU e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PS. Em comparação com o orçamento deste ano, há uma redução de 14,6 milhões de euros. Em relação ao que foi o valor médio dos orçamentos da era Rui Rio, como presidente da autarquia portuense, iniciada há 11 anos, a redução é superior a 30 milhões de euros. Clarificar publicamente o futuro do Centro de Produção do Norte da RTP é o que a Conselhia do PST Porto exige à Administração da Estação Pública de Televisão. A Administração da Televisão Pública confirmou na sexta-feira que vai passar a produzir em Lisboa o programa televisivo matinal Praça da Alegria e adiantou que em breve será anunciado um grande projeto de produção a concretizar no Porto. O PST Porto pede que os gestores da estação clarifiquem qual é o projeto especial referenciado, como vai ser o futuro da informação produzida pelos profissionais da RTP Porto, que programas vão passar a ser produzidos no Monte da Virgem. A autarquia da Maia anunciou que a plataforma de comunicação online, que está disponível desde 2005 e que permite aos municípios fazerem sugestões, reclamações ou pedidos, já recebeu mais de 5.100 registros. De acordo com a autarquia, as comunicações dos municípios ficam automaticamente registadas e são distribuídas e acompanhadas internamente e de forma gratuita. O site cobre todas as funcionalidades e serviços do município, funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano. O candidato do PS a Vila Nova de Gaia esteve no programa Autárquicas 2013. Eduardo Vítor Rodrigues garante que este é o pior momento para se fazer política, pela descrença generalizada nos políticos. Quanto a Gaia, o candidato diz que existem 2 caminhos. Em primeiro lugar, este é talvez o pior momento para fazer política. As pessoas estão numa situação deprimente do ponto de vista socioeconómico, do ponto de vista das angústias existenciais. Falta aquilo que é absolutamente fundamental numa sociedade para manter a coesão, que é algum otimismo, algumas expectativas de futuro que hoje estão completamente arredadas do nosso cenário. Mas eu acredito que em Vila Nova de Gaia nós temos um contexto que pode ser benéfico até para os próprios cidadãos. Há um ciclo que termina, um ciclo de 16 anos de gestão do Dr. Menezes, é um ciclo que encerra algumas contradições.
fim deste ciclo de gestão do Dr. Menezes, põem-se dois caminhos aos gaienses. Ou manter de uma forma já completamente desnorteada, sem a liderança do Dr. Menezes, com as múltiplas lutas internas a que o PSD tem assistido nos últimos meses, com conflitos que são conflitos que estão a prejudicar a própria gestão municipal de muitos vereadores mais ocupados com a lógica da sucessão do que com o trabalho que têm que fazer. Esse é um caminho que os gaienses estão a vislumbrar, e há um segundo caminho, que é o caminho que o Partido Socialista pretende assumir. Encerrado que está o ciclo do Dr. Menezes, nós temos a convicção de poder protagonizar um novo ciclo dedicado a Vila Nova de Gaia, no sentido que não é um ciclo para projetar em termos mediáticos ninguém para o Porto ou para o Governo, mas é um ciclo que objetiva os efetivos problemas de Vila Nova de Gaia como as nossas prioridades. E com os portugueses estão mais contidos nesta quadra natalícia. Um estudo da Deloitte aponta para uma redução de 3,5% nos gastos com prendas e produtos alimentares deste Natal em relação ao ano passado. Nas ruas, os portugueses confirmam o cenário de poupança generalizada. No balanço de 2012, certamente estará o aumento da carga fiscal para os contribuintes, os cortes nos subsídios e agora, no fim do ano, a contenção que as famílias portuguesas mostram perante a época de festas. De olhos postos em 2013, os gastos diminuem no mês em que outrora o comércio ganhava o ano. Longe vão esses tempos e assim mostram os estudos. Segundo a Deloitte, os gastos com as prendas de Natal e com a passagem de ano vão cair 13,5%. Contas feitas, por lá, os portugueses vão gastar 464 euros, contra os 530 do ano passado. Neste orçamento já se incluem as prendas e as refeições. Para presentes haverá 233 euros e para produtos alimentares estão destinados os restantes 162 euros. Mas as contas definitivas só poderão ser feitas no próximo ano. Para já, nas ruas, confirma-se a tendência para gastar menos que em 2011 ou até nada. Os motivos são variados, desde o desemprego, pensões baixas e o medo do próximo ano. Eu em prendas não vou gastar nada, porque não podemos. As reformas são pequeninas. Meu marido, olha, faz hoje 87 anos. Eu tenho 84. Não dá. É o mínimo dos mínimos, que não se pode. É uma coisinha para os netos, nem para o marido, nem para mim, que não há problema, porque a gente também está a evitar. É umas coisinhas para o neto e para a nora, que eu ainda vou passar, se Deus quiser, o Natal. E não há para mais nada, porque não se pode. Menos que o ano passado, então? Oi, menos, mas quanto menos? Não há subsídio, não há nada. Meu marido também da função pública não teve aumento. Estão a tirar ainda. Nada. E então porquê? Porque não tenho dinheiro, porque o governo tirou-me. E o ano passado deu prendas? Dei prendinha assim. Eu não vou gastar. Olha, a minha filha não tem, porque está para o desemprego. E ele é reformado, tirar-lhe o dinheiro que devia ser para prendas. Então não comprei nenhum ainda. Nem vou comprar nada. Olha, estou a pensar em não gastar dinheiro nenhum. Não estou a pensar em gastar... É subjetivo, mas dadas as dificuldades que se avizinham, ou que já estamos a ter, é praticamente impossível fazer compras. E o ano passado, em 2011, deu prendas? Dei prendas. O ano passado dei prendas. O que é que mudou de um ano para o outro? A conjetura, aliás, vem-se agravando cada vez mais. Isso é sabido por todos, não é? E este governo parece que não tem capacidade de discernimento, só consegue alimentar a crise. Muito pouco. Estou desempregada, muito pouco. Mas isso em valores dará mais ou menos, sabe, de dizer uma média daquilo que espera No ou quanto mínimo 200 euros para aí. E o ano passado gastou mais? Talvez mais um bocadinho. O que é que mudou de 2011 para 2012? Mudou que a vida está muito mais cara, não é? Além do desemprego que eu estou, não é? Tenho a minha filha a estudar e é muito complicado. Olha, o que gastei já está aqui. Não tenho mais dinheiro para gastar. 17 euros. E é para quem? É para mim. Então não vai dar prendas a mais ninguém? Eu já dei uma prendinha à minha neta que, pronto, coitadinha, ela precisa. Dei-lhe umas botinhas. E não está a pensar gastar mais nada? Não, porque não posso.
A minha reforma são 323 cêntimos e agora com o subsídio e a renda da casa é muito cara, estou sozinha. Fez diferença do Natal do ano passado para este ano? Faz diferença? Ai, faz diferença, faz menina, faz muita. Gastou mais dinheiro o ano passado? Ai, gastei. O ano passado havia mais um bocadinho e este ano tem que se poupar, porque diz que o mês de fevereiro que vem aí muito mal e eu tenho medo. Pouca coisa. Normalmente nós gastamos sempre pouco, só mesmo para os miúdos, à volta de 50, 60 euros no máximo. Mas está a gastar menos que o ano passado ou mantém-se? Mais ou menos a mesma coisa. Não dá para alargar mais o orçamento para prendas? Exatamente. Então porquê? Isto está a ficar um bocadinho muito complicado, os rendimentos cada vez são menos e temos que começar a poupar. Nada. É que nada mesmo. E então porquê? Porque não há dinheiro. Olha, neste momento tenho um negócio que não dá nada. Não tenho direito à reforma, já tenho 63. Os meus sobrinhos estão todos criados e a trabalhar, portanto não me preocupam. O pouco que tenho é para gastar comigo. O ano passado deu prendas? Não, já há 3 anos que eu acho que não dou prendas. E não sei, não faço a mínima ideia. Sei lá, 100 euros, 200 euros talvez, mas não tenho ainda esse orçamento feito. Mas menos que o ano passado? Menos que o ano passado. Então porquê? O que é que mudou de 2011 para 2012? Mudou tanta coisa, como sabe, mudou todo o nosso enquadramento e, portanto, nós temos que pensar mais no futuro e temos que poupar mais no presente. Nem a quadra deste Natal faz, ao que parece, abrir os cordões das bolsas dos portugueses a pensar no futuro, poupam no presente que é hoje e que é também de Natal. O maior presépio em movimento do mundo está na freguesia de Sampaio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira. O que surgiu de uma paixão pessoal por artesanato do diretor da empresa Cavalinho materializou-se no presépio que junta o tradicional nascimento de Jesus e também o que de melhor se faz em Portugal. No total, são mais de 1.500 metros quadrados, onde estão expostas mais de 700 figuras, algumas até em tamanho real. O presépio em movimento da marca portuguesa Cavalinho é um dos maiores do mundo e único na região. Presença habitual no exterior da fábrica em Sampaio de Oleiros há já 7 anos. A mostra é o resultado de uma paixão pessoal de Manuel Jacinto por presépios e da vontade deste empresário de não querer deixar cair uma tradição que preserva desde os tempos de juventude. Havia a tradição em frente às fábricas e muitas nas casas particulares, que ainda existe. Em muitas casas, mas principalmente a nível da fábrica, portanto, enfeitar para a altura do Natal. E essa tradição derivada às crises económicas, eu penso que não, isso não é a justificação total, mas se calhar o desinteresse das pessoas é uma tradição que está-se a perder ao longo dos tempos. E então foi o revivar essa tradição, trazer que é preciso... Não é só o trabalho, é preciso mostrar qualquer coisa e foi se calhar esse impulso de não deixar cair no esquecimento uma quadra tão bonita e que realmente está a começar a ficar esquecido. O maior presépio do mundo em movimento combina as tradicionais cenas religiosas com vários aspectos da vida do antigamente e algumas áreas dedicadas ao entretenimento dos mais novos. A viagem pode começar, por exemplo, pela chamada gruta em frente à fábrica, onde estão representadas profissões típicas da região, como a olaria e a carpintaria, e também a música típica portuguesa, através de um rancho folclórico. Seguem-se depois 5 grandes áreas do outro lado da rua, onde há ciclistas a fazer a volta a Portugal num percurso ladeado por um comboio e relatado pela rádio, uma procissão com arcos iluminados, cascatas e percursos de água, onde há peixes e musgos reais, as 48 cenas dedicadas à vida de Cristo e à época em que viveu, cenários em tamanho real que representam a aparição da Senhora de Fátima aos pastorinhos,
uma banda de Pais Natal e a Branca de Neve e os 7 Anões. Se vierem ver só a questão que é do presépio, começa a ser saturante, principalmente para as crianças. E temos de ter qualquer coisa que distraia, que as pessoas se sintam alegres em ver, recordar, principalmente as pessoas mais velhas, tornarem-se mais pequeninas e recordar o que era antigamente. E ensinar aos mais novos certas profissões que aqui temos, que existiam antigamente, que é o caso dos madeireiros, o caso dos carpinteiros, portanto, as vindimas, muitas outras profissões que as pessoas mais velhas e que nós vimos com satisfação a transmitir aos pequeninos. Olha, era assim, o teu avô trabalhava. O presépio e a bênção do Papa João Paulo II à irmã Lúcia são as grandes novidades deste ano. As figuras em tamanho real foram concebidas por fabricantes de manequins de forma a exibirem as verdadeiras feições das personalidades retratadas. Já as restantes peças compõem o maior presépio do mundo em movimento. São construídas a partir de materiais diversos, como o barro, a madeira e o ferro, e foram, na sua grande maioria, construídas por artesãos portugueses, mas também estrangeiros. Aqui há peças fabricadas em Espanha e Itália, mas a montagem, essa é inteiramente portuguesa e começa muitos meses antes da abertura do presépio ao público. Isto é um ano inteiro. Aliás, nós, pronto, peças já que estamos a começar a mandar confeccioná-las já para o próximo ano. Depois disto, o presépio está aberto até finais de fevereiro, inícios de março. Mal se encerra o presépio, começamos a tirar as peças que é para manutenção, principalmente as peças de movimento, algumas de pintura, também é preciso reciclar a pintura. Verdadeiramente, a decoração começámos em meados de junho, portanto são muitos meses e muito trabalho que aqui temos, não é? Todos os anos são muitos os voluntários que participam na montagem do maior presépio em movimento do mundo. Há dias em que chegam a estar 24 pessoas em simultâneo a trabalhar nesta exposição. Entre elas estão carpinteiros, serralheiros, eletricistas, mas também enfermeiros e engenheiros que vêm apenas por um único motivo. É a paixão, principalmente a paixão. Eu posso lhe garantir que tivemos aqui pessoas de uma área profissional muito vasta, inclusive às vezes até às 2 e 4 da manhã. Um dos eventos que mais visitantes traz a Santa Maria da Feira, o presépio da Cavalinho recebe todos os anos centenas de excursões vindas de todo o país. Aberto todos os dias, das 8 da manhã à meia-noite, o maior presépio em movimento do mundo está em exposição em Sampaio de Oleiros até ao final do mês de fevereiro. E ficamos agora com o nosso comentário no Jornal Regional, como já é habitual. Tem comigo Cancela Moura. Cancela, boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente pela deslocação de Pedro Passos Coelho à Turquia, mais precisamente a Ankara, onde chegou ontem à noite e onde participou hoje num fórum empresarial. Declarações otimistas do Primeiro-Ministro, que diz acreditar que em 2013 Portugal regressa aos mercados internacionais. Eu acho que numa missão como esta, é evidente que Pedro Passos Coelho não pode ter outro discurso, não é? Nós estamos a falar de um país que tinha uma ânsia grande de aderir à União Europeia, teve um processo que se iniciou em 2005, mas que neste momento está praticamente estagnado. Eu julgo, até diria, que aquilo que a Turquia via na Europa como um modelo civilizacional, em termos de organização social, penso que agora que abandonou. Ele, no fundo, era uma espécie do último reduto do bloco ocidental, exatamente, antes do mundo islâmico. Penso que agora se inverteu um bocadinho a situação. Eu julgo que a Turquia está muito mais virada para o mundo islâmico e, aliás, as notícias dão relevo ao facto de Pedro Passos Coelho ser dos poucos fora do mundo islâmico a visitar Ankara, por nas últimas semanas os líderes do Afeganistão, da Líbia, do Paquistão, entre outros, estiveram presentes em Ankara e, naturalmente, que estamos a falar de um país que, ao contrário de Portugal, anunciou 12 mil milhões de investimentos públicos na última semana, tem 37%
da despesa ou da dívida relativamente ao PIB, estão neste momento, o desemprego está com uma tendência decrescente. Eu acho que teria tudo aquilo que nós almejaríamos ter. Teve um crescimento de mais de 8% em 2011, espera um crescimento de 3% para 2012, e eu diria que nós, no fundo, olhamos para esta economia e dir-se-ia tão saudável que teríamos, ou temos saudades, ou desejaríamos, e o Primeiro-Ministro com certeza vai com este objetivo, e por isso é que quem o acompanha é necessariamente o Ministro Álvaro Santos Pereira. Ministro da Economia, convém salientar também. Sim, e aqui diz-se, que também para salientar, que eu julgo que o grande esforço que o Primeiro-Ministro fará nesta deslocação será o reforço das exportações. Aliás, o Primeiro-Ministro também diz e reforça precisamente que para Portugal seria importante que a Turquia investisse no nosso país. Eu acredito que, aliás, dá-se também relevância, o grande objetivo desta visita serão os dossiês económicos. Eu estava a referir que as exportações de Portugal, por exemplo, nos primeiros 9 meses deste ano, cresceram mais de 20%, o que significa que é um bom indício daquilo que pode ser esta visita à Turquia. E é importante para nós as exportações terem crescido? Necessariamente. Eu julgo que, para já, há uma tendência perfeitamente crescente nos últimos tempos e um indicador macroeconómico muito importante para os esforços que todos estamos a fazer. Mas julgo que o país, por exemplo, também temos uma balança comercial que nos é favorável em cerca de 200 milhões, o que significa que eu acho que o Primeiro-Ministro vai tentar, e uma vez que existe uma economia tão sólida e do ponto de vista, agora diria, estamos um bocadinho numa encruzilhada, porque penso que a Turquia, relativamente à sua adesão à União Europeia, por exemplo, eu também lembro que o Primeiro-Ministro levará o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o Miguel Moraes Leitão, e portanto a ideia, no fundo, provavelmente, é falarmos do grande mercado único em que estamos inseridos e poder seduzir um bocadinho a Turquia, no sentido de podermos, por exemplo, ter um parceiro que, do ponto de vista económico, possa investir em Portugal. Muito bem. Se por um lado assistimos a estas declarações otimistas por parte do Primeiro-Ministro, hoje o Ministro das Finanças reforça que o Estado deve ser o que a sociedade quiser pagar. Como é que podemos interpretar estas declarações? Devemos encará-las como declarações de um técnico que olha números, estatísticas e que efetivamente esquece as pessoas. E, portanto, será que os portugueses ainda podem pagar mais do que aquilo que têm feito até agora? Podem fazer mais? Eu não diria que o Ministro das Finanças... Podem contribuir mais também? Eu não diria que o Ministro das Finanças tenha deliberadamente posto as coisas nesses termos. Até porque aquilo que é importante aqui dizer-se, por exemplo, ao contrário dos países do Norte, nomeadamente os nórdicos, onde existe uma tributação fiscal muito alta e, efetivamente, existe uma cultura para que isso aconteça bastante grande. Também é verdade que os benefícios depois de quem está no desemprego, de quem precisa do Estado, são enormes. Um subsídio de desemprego pode durar a vida toda caso essa pessoa não tenha emprego. Dou o caso da Islândia, onde existe um subsídio de desemprego que depois é substituído por uma espécie de subsídio municipal e que efetivamente revela bem daquilo que é a cultura social daqueles países. E eu diria que o Ministro das Finanças vê isto do ponto de vista técnico, sobretudo estatístico, e a questão das pessoas, julgo que temos que cuidar delas o melhor possível, porque aquilo que ele referiu, julgo que é uma premissa que o Governo tem em cima da mesa, que é, e eu estou a ver isto pela melhor perspectiva, pela perspectiva que eu acho que o Ministro das Finanças provavelmente quererá que seja discutido, que é o corte dos 4 mil milhões em termos das funções do Estado Social. Porque, para 2013. Sim, isto vai ser discutido quando da próxima revisão do memorando, ou o exame do memorando, que será o Tivemos sétimo. A sexta avaliação será em novembro. E teremos a sétima em fevereiro, e segundo ele, isto será acompanhado, por exemplo, eu julgo que é aqui uma notícia interessante, que é uma reforma do IRC, que já foi anunciado, curiosamente, por um jornal americano, que falava nesta possibilidade do governo português poder, provavelmente, baixar o IRC. Sim, já se ia falar nessa possibilidade. E, portanto, eu admito que esta perspectiva do Ministro das Finanças vai no sentido de dizer os portugueses têm que escolher que tipo de prestações ou que tipo de subsídios querem pagar em função
função das suas próprias contribuições pessoais, quer em termos fiscais, sobretudo em termos fiscais. E, portanto, eu admito que, efetivamente, esta perspectiva seja importante discuti-la só tendo em conta isto, tendo, de facto, também em consideração que em prestações sociais, em subsídios e em abonos, ou pelo menos grande parte daquilo que o Estado paga, vai o nosso dinheiro. Portanto, é essa a perspectiva com que eu acho que o Ministro que estas declarações também foram proferidas. E também hoje, passando agora para o nosso próximo tema, a DECO deixou um aviso às famílias para porem um travão na contratação de crédito para a habitação. Pois, eu acho que este é um... Como é que pode ser encarado este aviso? Este é um aviso. Sim, é um aviso tendo interessante. em conta depois a subida do spread e também da... Não, tem um aviso interessante porque a DECO, como tem muita experiência na análise, sobretudo na asfixia financeira em que caíram as famílias portuguesas, acaba por dar aqui uma nota muito importante daquilo que é o mercado atualmente. Os bancos, para ganharem, para terem uma margem de lucro e é o spread, subiram estes spreads significativamente porque houve uma baixa que neste momento está em mínimos históricos da própria Euribor, que no fundo é uma espécie de média, de uma taxa média daquilo que são os empréstimos interbancários e, portanto, está em níveis mesmo mínimos e aquilo que a DECO vem dizer é às famílias, não façam contas agora àquilo que é a taxa Euribor neste momento, porque ela tem tendência, num espaço de 3, 4 anos, a subir para níveis consideráveis, idênticos àqueles que aconteceram nos últimos 4 ou 5 anos. Basta que a economia normalize e, portanto, tenham em consideração que os bancos têm uma reação sempre mais tardia e que os spreads já estão tão altos que, para eles voltarem a níveis mais baixos, vai haver ali um momento de grande aflição. Ou seja, os empréstimos vão aumentar e muitas das famílias certamente não conseguirão. Sim, havendo uma subida da taxa Euribor, aquilo que vai acontecer é que os spreads, como são altos, vai haver um aumento muito significativo daquilo que possa ser a prestação mensal. Aquilo que, portanto, a DECO está a dar como referência é que as famílias que neste momento acabam por ter entre 35% a 40% da taxa de esforço do seu orçamento familiar, possam neste momento considerar que estão no limite daquilo que são as suas possibilidades. Eu diria que, efetivamente, isto pode ser mitigado para o futuro pela nova legislação que, neste momento, a banca vai estar obrigada a fazer aplicar. Porquê? Porque quer haja uma situação de desemprego, quer haja uma taxa de esforço que seja ultrapassada, obrigatoriamente haverá uma renegociação dos créditos. Aliás, os bancos são obrigados também eles próprios a fazerem essa, digamos assim, é quase como ter um banco de acesso aos dados dos clientes para poderem perceber se de facto têm ou não condições, já tendo em conta todos esses fatores, de continuar a pagar as suas prestações. Sim, exatamente. E aquilo que eu estava a referir é que esta legislação vai permitir que pelo menos haja uma tábua de salvação em situações economicamente difíceis e que permita aos próprios mutuários renegociar em condições mais favoráveis. Por outro lado, eu acho que a questão do mercado do arrendamento poderá vir a ser uma alternativa interessante a esta aquisição por casa própria. Muito bem, fica aqui então, terminamos com este conselho da DECO. Cancela Moura, voltamos a ver-nos para a semana. Muito bem. Fique bem. Ficamos agora também nós a saber o que o tempo nos reserva para amanhã. No norte e centro são esperados períodos de chuva fraca. No sul, céu com períodos de muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 15 graus e uma mínima de 12. Já em Lisboa, a máxima será de 16 graus e a mínima de 11. E em Faro, a máxima será também de 16 graus e a mínima de 12. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.